Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja com todos. E eu cumprimento também a todos que estão assistindo em casa pela internet. Eu sei que há muitas pessoas acompanhando aí. Que o Espírito de Deus esteja com você também. Então aproveite, pegue a Bíblia, abra a Bíblia conosco aqui, ore conosco e sinta a influência de Deus aí onde quer que você esteja. Seja no Brasil ou até no exterior, não é? Irmãos, nesta noite eu queria acompanhar com vocês um pouquinho um estudo bíblico. Hoje é uma coisa mais light, por isso que eu estou até com uma roupa mais à vontade e tudo mais. Vamos fazer um estudo bíblico aqui sobre a chegada de Cristo à Terra, a primeira vinda dele. Para falar desse assunto, eu queria primeiro fazer uma digressão, que muitas pessoas ficam lutando contra uma problemática sobre como a igreja pregará o evangelho em todo o mundo para que Cristo volte. Nós somos tão poucos e a tarefa é tão árdua. Eu não posso dar precisões daquilo que não está revelado, mas a gente pode supor algumas coisas. Obrigado, viu? A gente pode supor algumas coisas. Hoje, basta uma pessoa... eu lembrei de apagar o meu também. Hoje, basta uma pessoa colocar uma coisa na internet e milhões de pessoas no mundo acompanham. Qualquer acontecimento é quase visto em tempo real em qualquer lugar do mundo, através das redes sociais. E Deus vai despertando pessoas em vários lugares. Por exemplo, vocês sabem que na janela 1040, para quem não sabe o que é a janela 1040, é justamente o setor do mundo onde o evangelho é mais difícil de ser pregado. São países como Iraque, Afeganistão, Kuwait, Arábia Saudita, de predominância muçulmana, que tem uma resistência muito grande ao evangelho. E há, curiosamente, acontecendo fatos agora, envolvendo inclusive a Igreja Adventista, de líderes locais, são preservados os nomes, as pessoas, para até não sofrerem risco de vida, que têm sonhos com um homem que aparece para eles e fala assim: olha, meu nome é Jesus, Issa, você vai agora pesquisar isso, e eles já conhecem toda a doutrina e estão pregando para os deles lá. Então Deus desperta pessoas em vários lugares. Deus tem maneiras interessantes de fazer isso. E eu vou mostrar a vocês como isso aconteceu no passado. Porque quando Cristo veio ao mundo, havia uma profecia muito forte mostrando o momento em que Jesus chegaria. Porém, mesmo fora de Israel, as pessoas estavam esperando a vinda do Messias. Pouca gente sabe disso. Vamos então nesta manhã, nessa noite, analisar a profecia que marcou a chegada de Cristo. Vocês sabem que a vinda do chamado Messias era uma longa espera, não somente para Israel, mas para o mundo inteiro. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, Deus já havia dado a promessa que ele traria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente ficou posteriormente conhecido pelo título de Mashiach, ou Messias, aquele ungido, aquele aguardado, o desejado de todas as nações, aquele que virá para salvar o mundo. Havia uma longa espera. E Gálatas capítulo 4, vamos abrir a Bíblia, embora o texto esteja ali. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Como eu disse, você que está em casa, sublinhe a sua Bíblia, essa parte aí, esses versículos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Na minha tradução diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa palavra plenitude no grego é pleroma. É o período do amadurecimento, do enchimento, da completude do tempo. Ou seja, mesmo que nós não saibamos as datas, Deus tem a sua agenda. E na hora H, Ele intervém. Eu imagino que mesmo Eva morreu frustrada porque ela esperava que o Messias nasceria no seu tempo. Vocês sabem que existe uma tradição judaica muito antiga, não está isso diretamente na Bíblia, mas os judeus dizem isso, o livro Patriarcas e Profetas dá a mesma conotação, que quando nasceu o primeiro filho de Eva, Caim, ela pensou que fosse o Messias prometido. Então ela já tinha essa expectativa. Quem sabe Abraão também, ao esperar pelo primogênito Isaac, não nutria esperança de que Isaac poderia ser o Messias, e não era. Moisés esperava, quando Deus prometeu a Moisés, virá um profeta depois de ti. Quem sabe vai ser o próximo, quem sabe não é Josué, e não era. Na época de Isaías,
Isaías esperava que o Messias nascesse no seu tempo. Ele chegou a falar para o rei, olha, pede um sinal a Deus, eis que a virgem vai conceber a jovem e vai dar à luz a um menino, chamará Emanuel. Quem sabe Isaías, quando falou aquilo, pensava que era para o seu tempo. E o Messias não vinha. E milênios foram passados até que veio a plenitude do tempo e Cristo nasceu. Agora, como era o mundo quando Cristo veio? O que me chama a atenção é que na agenda de Deus as coisas não são feitas por acaso. Quando você estuda a história secular, isso é uma coisa interessante. O que estava acontecendo no mundo quando Jesus nasceu? Eu estou com a ideia de preparar um estudo bíblico, alguma coisa assim, que esse estudo ele vem da sugestão de um ateu com quem eu estudei a Bíblia, que deixou de ser ateu, já faleceu infelizmente, um alemão, então o alemão tem cabeça cartesiana, e quando ele foi estudar a Bíblia com ele, a primeira coisa que ele pediu, ele falou assim, eu quero um atlas e um cronograma, uma cronologia. Um atlas e uma cronologia. E realmente conversando com uma outra pessoa também, que agora recente também, que foi fruto do trabalho aí da Novo Tempo, ele falou para mim, olha, é interessante isso, porque para mim é importante saber quem veio primeiro, se é Davi ou se é Moisés. A gente parte do pressuposto que todo mundo sabe isso de cor e nem todos sabem. O que vem primeiro? O que é o templo? Babilônia, Davi é antes do cativeiro da Babilônia, depois a cronologia. E aonde aconteceu? Então essa temática da Bíblia ela é importante, a gente estuda muito só os temas, o sábado, o santuário, a alimentação, a volta de Jesus, a oração, mas e o contexto daquilo ali? E o que aconteceu no mundo quando determinados episódios estavam ocorrendo na época da Bíblia? Então é isso que eu vou propor para vocês nessa noite. Quando Jesus nasceu em Belém, o que estava acontecendo no mundo? Bem, quem dominava era o Império Romano. E me chama a atenção que o mundo estava política, intelectual e religiosamente muito bem preparado para a vinda do Messias. Por quê? Resumindo o contexto histórico do nascimento de Jesus, os judeus preservaram o contexto religioso. Os romanos, o contexto político. E os gregos, a questão intelectual. Como foi assim? Os gregos foram responsáveis pela difusão da língua grega pelo mundo, que tornou fácil a mensagem se espalhar por todas as pessoas, que todo mundo falava grego. Olha como que Deus foi sábio. Ele deixa o Messias sair numa época em que o mundo tinha facilidade de comunicação. Por isso que o Novo Testamento, diferente do Antigo, não foi escrito em hebraico, mas em grego, que era a língua franca da época. Além dos gregos ajudarem a espalhar essa cultura, os judeus preservaram a palavra de Deus. Os judeus, mesmo quando foram para o cativeiro da Babilônia, para a diáspora, eles preservaram as escrituras, esse papel eles tiveram. Eles preservaram os manuscritos, eles cuidaram ali, e é tão comprovado isso, que nós encontramos hoje manuscritos de mais de 2000 anos, e a fidelidade do Antigo Testamento está bem documentada. Nenhum ateu pode falar que o Antigo Testamento foi alterado, mesmo que nós não temos mais os originais. Os judeus preservaram muito bem isso. E os romanos também trouxeram uma unidade política, que o mundo era praticamente um império só, de maneira que era fácil você andar para todo lado conhecido e estaria dentro do Império Romano. Essas coisas facilitaram que a mensagem da chegada de um Salvador pudesse se tornar universal. E falando em Império Romano, como é que era a vida diária de alguém que nascia naquele dia? Vamos supor que você vivesse no período de César Augusto, que era o imperador da época que Jesus nasceu. Como é que seria o seu dia a dia morando na capital de Roma? Bom, você acordaria cedo, com o nascer do sol. Isso é uma coisa bem difícil para a nossa cultura imaginar, porque eles dormiam com o pôr do sol e dormiam com o nascer do sol. Acordavam com o nascer do sol. Repetindo, eles dormiam com o pôr do sol e acordavam com o nascer do sol. Falei certo agora? Agora sim, né? Eu me lembro de alguém mandou um vídeo de um político falando que estava chateado por causa de um amigo dele que tinha morrido e quando acordou, ele foi dormir e quando acordou tinha morrido. Então, cuidado para não cometer o mesmo erro aí. Agora você acordava, tomava o seu café da manhã, ia trabalhar. Agora é a boa notícia dos romanos. Você trabalhava até por volta de 3 horas da tarde. Aí é bom, né? 3 horas da tarde, você voltava para casa, passando ali pela praça da cidade, pelo mercado, ali a loja, as mulheres pegando água ali. E você ia geralmente para as termas romanas. Ali nas termas romanas é onde discutiam política, esporte, religião, conversas. Ali eles faziam de tudo, tomavam banho público. Então você tinha a primeira parte aqui, que era o chamado caudário, onde você tinha uma sauna úmida, tá certo? Depois você tinha a parte da sauna seca,
E depois tinha o frigidário, que era a parte onde você tomava uma ducha fria para poder sair dali. E aqui fora onde geralmente praticavam-se exercícios físicos. E que profissões você poderia ter na época do Império Romano? Assim, à noite, não posso esquecer, refeição com a família. Comia-se em casa e não no McDonald's. Não era no shopping. Bom, você poderia trabalhar para o governo. O governo contratava muita gente como engenheiro, como coletor de imposto, funcionários. Você também poderia trabalhar como fazendeiro. A maior parte da população de Roma era agrícola. Você podia seguir a profissão do seu pai. Você poderia ir para o exército. Muitos jovens que não tinham condição de estudar, não tinham condição de ter cultura, vinham de famílias pobres, alistavam-se no exército, porque quando aposentavam, tinham direito a uma aposentadoria, um soldo do governo com um pedaço de terra, então era muita vantagem isso. Você também poderia trabalhar como mercador, como um artesão fazendo joias, armas. Poderia trabalhar como gladiador no circo. E a gente pensa que gladiador sempre era escravo e tudo, mas havia gladiadores que eram profissionais e aposentavam-se. E tinham fama como gladiador. Além das profissões várias que você poderia ter em Roma, como é que era a religião? Isso que me chama a atenção. Roma tinha entretenimentos e profissões para todos os gostos, mas as pessoas ainda estavam um pouco vazias de espiritualidade. Eu sei dizer isso por causa das propostas religiosas da época. Vou mostrar para vocês algumas religiões populares de Roma na época, que eram as mais significativas. A primeira delas, o culto à grande mãe Cibele e seu filho Átis. Irmãos, o que eu vou descrever aqui é dantesco para vocês, mas assim era Roma nos tempos em que Jesus nasceu. Havia um culto da grande deusa mãe, e no dia do feriado de Cibele e seu filho Átis, a procissão rodava pelas ruas de Roma. Num andor, eles traziam a estátua de Cibele, a deusa mãe, e no outro andor, a estátua do filho Átis. E as duas procissões saíam de cantos opostos da cidade e se encontravam. E era chamado procissão do encontro. Muitas práticas cristãs que nós temos até hoje, como a Semana Santa, a procissão do encontro, vêm dessas práticas do Império Romano. Agora, só que isso aqui já não tem, ainda bem que não tem. Alguns jovens ficavam dançando e começavam a entrar em êxtase. Havia muito êxtase na religião, muito uso de entorpecente para entrar em êxtase, regado a bebida alcoólica e outras coisas mais. E aqueles jovens, quando entravam no êxtase do frenesi, o que eles faziam? Eles se castravam, jogavam o próprio membro numa janela de uma casa, aquela família se sentia privilegiada por aquilo, já tinha um médico de plantão que descia, fazia todos os curativos para o jovem não morrer de hemorragia. A partir daquele dia em diante ele mudava de sexo e era uma sacerdotisa da deusa Cibele. E aquela família era abençoada por ele sempre e era o responsável por cuidar dele. Você sente isso hoje como uma coisa dantesca, na época era algo que o pessoal aplaudia. E esse aqui não era o pior culto, não. Se eu falasse do culto de Baco, o deus do vinho, aí a coisa ficaria pior ainda. Não é à toa que a palavra bacanal vem de Baco, o deus do vinho. Você pode falar assim, mas isso era religião? Era. As pessoas tinham uma fuga da realidade. Qualquer religião que promovesse fuga da realidade interessava aos romanos. Porque, de alguma maneira, isso eu estou falando lendo documentos da época, cartas, monumentos. Sabe que as obras de arte mostram muito do estilo de um povo. O comportamento deles. Quer fazer uma análise de hoje? Você percebeu que a era do iPhone não nos deixa ficar em silêncio, nem por um instante? Quando você estiver pegando o metrô aqui em São Paulo, olhe a maioria dos jovens, todos com fone de ouvido. Todos com fone de ouvido. Ah, não, é porque se tirar aquilo ali é bagunça, o barulho do metrô é tão grande, tá bom, mas vê o que eles estão ouvindo ali, se é um barulho maior. É um bate-estaca. Sabe o que eu entendo? Criança tem medo do escuro. Jovem tem medo do silêncio. Por quê? Porque o silêncio te faz pensar, e pensar dói. Então é melhor não pensar. É melhor ir gastando a vida. Não está parado para pensar. Por isso que a religião se torna tão chato para muitos jovens, porque ele não quer um negócio para pensar. O que é mais gostoso para muitos jovens hoje? Ir a um show do Rock in Rio, ou do Lollapalooza, ou ouvir um culto? É lógico que é um show, porque lá você não tem que pensar. É só divertir, tirar a camisa e rodar e embriagado ainda. Isso quando vem drogas mais pesadas, você não tem que pensar, só tem que curtir, divertir.
Na igreja você tem que pensar. Você tem que abrir a Bíblia, tem que ler, tem que repensar. E nós vivemos uma era em que não nos põe para pensar. É sempre para procurar o virtual. Nós estamos fugindo. Nós vivemos uma era de fuga da realidade. Caçar Pokémon. Alguém falou que achar Pokémon é fácil. Eu quero ver achar Filemon na Bíblia quando eu estou pregando. Ninguém acha. As fotos são artificiais. E assim por diante. Vocês estão notando uma autoanálise que eu fiz na nossa época, a partir do nosso entretenimento, das nossas fotografias? Eu fiz a mesma coisa com o Império Romano. Era um povo que também queria fugir da realidade. Só que o caminho deles era através do ritualismo, da ideia de uma religião que tirava você do pensamento lúdico. E muito sacrifício. Eles tinham uma sensação que precisavam expurgar os seus pecados, que estavam sempre impuros. Aqui você vê vários sacrifícios eram oferecidos. Por exemplo, aqui o boi. Sempre matavam bois. E está vendo sempre o camarada com uma flauta? Olha que coisa interessante. Eu não estou dando palestra sobre música aqui. Música não é minha área e não esperem que eu vou falar disso como palestrante. Eu acho que cada um tem que falar da área que é dele, né? E nem tomem aqui mais do que o que eu estou falando. Para deixar bem claro, não estou falando nada de bateria, nem da guitarra, não estou criticando nada disso aqui, porque fora de contexto o pessoal fala o que a gente não quis dizer, né? Mas só para a gente pensar um pouquinho algumas coisas a respeito da música. A igreja cristã, na época de Jerônimo, tomou uma decisão de só cantar a capela. Eles não usavam instrumentos musicais mais. Não porque era pecado usar instrumento musical, mas é porque o mundo romano tinha o costume de tocar instrumentos, flautas principalmente, e liras e cítaras, porque eles acreditavam que isso hipnotizava os deuses, e os deuses hipnotizados atenderiam a qualquer coisa que você pedisse. Então eles temiam tocar instrumentos nos seus cultos, e os vizinhos pagãos pensarem que Jesus era mais uma divindade a ser hipnotizado pela música. Então, por essa razão, tomaram a decisão em algumas províncias do Império Romano de cantarem a capela, para que todos saibam qual a diferença entre o Jesus que ele adorava e o Deus pagão. Percebeu o lance? Só talvez algo para a gente pensar. Às vezes a gente busca muito a semelhança, enquanto talvez a gente deveria mostrar a diferença. É só esse o ponto que eu queria colocar. E aí me chamou a atenção porque aqui você tem em vários túmulos romanos, desenhos aqui de cultos, e sempre tem crianças juvenis tocando aqui, tá vendo? Ó? Um sacerdote aqui. Isso aqui é posterior ao tempo de Cristo. Eles praticavam o taurobolium, que eles colocavam uma placa de madeira, você entrava, eles sacrificavam um touro em cima e você era banhado pelo sangue dele, era um banho de sangue. E assim por diante. Bom, além dessas práticas todas, os romanos... Então vejam bem, o que eu estou construindo? O mundo que recebeu o cristianismo tinha muita religião, muito entretenimento, muita diversidade de profissões e muita propaganda. Olha aqui como é que os romanos sempre se retratam como homens fortes, prudentes, valentes, e os bárbaros como seres pelados, sempre pesados, não um pouquinho parecido com a propaganda de hoje. Não é isso? Você vê muita coisa do cinema de Hollywood, como é que os americanos se apresentam e como é que eles mostram o resto do mundo nos seus filmes e tudo mais. E um horror tremendo da morte. Como os romanos não encaravam bem a morte. Olha esse painel aqui de uma urna funerária, mostrando o desespero de uma família porque um ente querido havia acabado de falecer. Eles retratavam essa dor. Eles usavam também, inclusive, máscaras mortuárias, porque havia, em Roma, alguns que pensavam que depois da morte havia uma vida de penates, uma vida de sombras, meio estranha, e outros acreditavam que a morte acabou. O fato é que, numa das práticas estranhas que eles tinham de culto fúnebre, eles colocavam essas máscaras, estão vendo aí as máscaras na frente? Essa máscara era uma máscara feita do molde do rosto do indivíduo depois que morre. Então eles pegavam o rosto do indivíduo, assim que ele morreu, faziam uma máscara e colocavam a máscara levou o corpo até a pira para cremar o corpo, e eles iam durante o caminho imitando o morto. E imitavam o morto e contavam piadas como o morto contava, imitavam a voz dele. Para quê? Para que o morto não viesse de novo para assombrá-los. Em algumas casas ele até construiu um pequeno altar
a memória dos mortos para evitar assombro. E esses altares eram chamados de lares, lareiras, onde eram cultuados os lares. Daí a palavra lar, para a nossa casa. O lar vem da lareira, onde os lares eram cultuados. E quem eram os lares? Os espíritos dos que se foram. Agora você não pode deixar de chamar a sua casa de lar só por causa que eu falei isso, viu? Olha outra cena de morte terrível. Era o fim. Então a ideia que passa é que o mundo estava desejoso de um Salvador. E ele sabia que esse Salvador estava chegando. Novamente eu faço a ponte com hoje. O mundo hoje também parece que está sedento de um significado. As pessoas estão cansadas. Pode olhar, você vê o rosto das pessoas no metrô, no trânsito. O semblante está carregado. O pessoal pode até estar curtindo o futebol, o pessoal está triste, está cansado. Estão esperando uma resposta. Talvez muitos de vocês que estão assistindo em casa ou vieram aqui, estão em busca de uma resposta. Eles sabiam que o Salvador estava chegando. E, ao contrário do que você imagina, não vou começar pela Bíblia. Vou começar pelo Império Romano. Mesmo fora do povo judeu, já havia uma expectativa que o Messias estava chegando. A única coisa que eu não sei dar para vocês é os detalhes exatos e precisos de onde eles tiraram essas informações. É porque a história passada é um quebra-cabeça de 1000 peças, das quais 970 desapareceram. Então, com 30 peças, você tem que fazer todo o quadro. Então, eu tenho alguns indícios que o povo romano também sabia que o Messias ia nascer naquela época e que era entre os judeus. De onde que eu tirei isso? Olhem, por exemplo, essa moeda de Augusto César. A primeira é de Júlio César e a segunda de Augusto César. Júlio César foi chamado de Deus Divus Iulio, Deus Júlio. E o símbolo dele era uma estrela. E quando Augusto, ou Otaviano, assume o poder, que era o filho adotivo de Júlio César, os romanos pensavam que Augusto era a criança prometida da profecia. Que profecia? Não sei. E essa criança prometida da profecia era chamada nas moedas de Filho de Deus. Perceberam o que aconteceu? Eles estavam tão certos que naquele tempo nasceria um Messias, que quando Augusto assumiu o poder, eles falaram: Augusto é o Filho de Deus, é a criança prometida da profecia que todos estamos esperando. Eu não estou falando de judeus, eu estou falando do mundo romano. Essa inscrição egípcia da época fala assim de Augusto: Augusto, rei dos oceanos e continentes, o divino Pai entre os homens, aquele que sustenta o mesmo nome de seu Pai celestial, libertador, a maravilhosa estrela do mundo grego, brilhando com o brilho de um grande Salvador celestial. Interessante que quando Cristo vem ao mundo, magos do Oriente saem lá, possivelmente da Pérsia, e vêm procurar o recém-nascido rei dos judeus, porque eles foram guiados por uma estrela. Perceberam? Eu sei que há uma profecia no Antigo Testamento que fala que a estrela procederá até Balaão fala isso, e que os magos podem ter tido contato com isso, mas vamos um pouquinho mais além. Os magos sabiam que a época do Messias chegar era aquela. Porque a estrela apareceu, então havia outras profecias que hoje se perderam, mas que dava para o pessoal da época uma certeza que era chegada a época da vinda do Salvador. E que ele era o Filho de Deus, e que ele era marcado pelo surgimento de uma estrela. E nessa inscrição grega aqui, eles supondo que Augusto era essa criança, o chamaram de a maravilhosa estrela do mundo grego. Também esse painel de um templo que está em Priene, na Turquia, diz assim: o povo dedica isso a Atena e ao imperador César, o Filho de Deus, o Deus Augustus. Isso está em grego. A inscrição aparece aqui, ó. Theos Ruios. Theos Ruios. Aqui é Atena. Aqui está o nome, Atena. A deusa Atena. Em Priene. Então, veja bem, aquele painel colocava assim: a gente dedica isso aqui ao grande Deus Filho, que nasceu entre nós, Augusto. De novo, o mesmo painel. Num portal de Éfeso, também está escrito a mesma coisa. Augusto, Div Filhos, o filho
de Deus. Vamos juntar as peças do quebra-cabeças, pelo menos aquelas que nós temos. O povo romano entendeu que naquela época o filho de uma profecia e tinha surgido. Era Augusto, e ele era denominado a grande estrela do mundo grego. Uma estrela marcava o seu nascimento. Ele era o Salvador e o filho de Deus. Olha que mais. Esse calendário de Priene, encontrado no mesmo lugar na Turquia, marca o nascimento de Augusto com um nome muito familiar de nós cristãos. Qual é o nome que os 4 primeiros escritores do Novo Testamento dão para os seus livros, para assim falarem da vinda de Cristo? Qual o nome que Mateus, Marcos, Lucas e João dão para os seus próprios livros? Evangelhos. E nós pensamos que a palavra evangelho é uma palavra de cunho cristão, certo? Errado. Evangelho é uma palavra que vem do mundo grego. Esse calendário de Priene marca o nascimento de Augusto como sendo os grandes evangelhos, que está no plural, as boas novas para a humanidade, que o Messias, o Salvador tinha chegado. Não usa a palavra Messias, o Salvador tinha chegado. Até a palavra evangelho. Por isso que quando os autores do Novo Testamento vão falar do nascimento de Cristo, eles falam evangelho de Jesus Cristo. Para mostrar esse que é o verdadeiro evangelho. A palavra evangelho é um termo técnico que anotava a chegada daquele Salvador prometido por antigas profecias. Mas de novo, Rodrigo, que profecias eram estas? Eu não sei, mas eu tenho 2 citações aqui que chamam a atenção. Uma vem de Suetônio e a outra vem de Tácito, historiadores gregos do 1º século. Quem pode ler para mim o que Tácito escreveu? Você lê, por gentileza? Você consegue ler daí? O que Tácito escreveu ali no 1º século? E você que está em casa, acompanhe a leitura disso aqui. Vejam, não é um judeu, não é um cristão, não é um seguidor de Jesus Cristo, é um historiador romano dando-me informações de fontes que ele tinha na época e que hoje se perderam, mas eu tenho vislumbres da existência dessas fontes. Ficou claro isso para vocês? Olha o que ele diz lá. Muitos estavam persuadidos de que constava das antigas profecias dos sacerdotes, que por esse tempo o poder do Oriente subiria, e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Olha o que o Tácito falou. Muitos estavam conscientes que constavam nas antigas profecias dos sacerdotes. É um pagão falando, um romano, que por esse tempo o poder do Oriente subiria, e da Judéia viriam os dominadores do mundo. Eu não sei explicar para vocês porque que está no plural. Da Judéia viriam os dominadores do mundo, mas eu tenho uma hipótese. É porque quando não deu certo aplicar a profecia a Augusto, os romanos vão aplicar a profecia depois a Vespasiano e Tito. Por quê? Havia um problema com Augusto que não encaixava com a profecia. É que o suposto Messias ou Salvador que todos aguardavam deveria surgir da Judéia. Mas Augusto não nasceu na Judéia. Então o que os romanos fizeram? Eles reinterpretaram a profecia, dessa vez com Tito e Vespasiano. Sabe por quê? O que aconteceu no ano 70? Vocês se lembram disso em Jerusalém? O que aconteceu no ano 70? Jerusalém foi destruída. E quem destruiu Jerusalém? Tito e Vespasiano. Primeiro foi Vespasiano, que acabou recuando, Tito foi e destruiu a cidade. E como Tito e Vespasiano voltam poderosos para Roma, eles falam, então a profecia se cumpre em Tito e Vespasiano, os dominadores do mundo que subiriam da Judéia. Não deu certo com Augusto, vamos tentar outro. Você lê para mim, por gentileza, Suetônio, o que Suetônio diz ali? Quem pode ler? Uma voz feminina, então? Você lê? Suetônio, então, o que ele diz? Aumentava em todo o Oriente a antiga e constante opinião que estava escrito no destino do mundo, que da Judéia viriam, naqueles tempos, os dominadores do mundo. Obrigado. A mesma coisa dita por outro historiador romano. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça? Se eu fosse um cidadão romano daquela época, mesmo que eu não tivesse contato nenhum com os judeus, qual que era a história que espalhava por todo lado? Que estava chegando a época da vinda de uma criança especial. Ela era marcada pelo surgimento de uma estrela. E essa criança era filho de Deus. E era Salvador. E viria da Judéia. E onde é que estava isto? Em antigas profecias.
curioso, porque, sabe, a Bíblia é a palavra de Deus, eu não tenho a menor dúvida disso. A Bíblia não é uma das palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. É lógico que Deus pode se revelar por outras fontes. Por exemplo, antes da Bíblia surgir, Deus se revelava através de sonhos, através e até hoje. Há revelações menores de Deus, mas a revelação por excelência é a Bíblia e a encarnação de Cristo, mas a Bíblia que testemunha disso, correto? Porém, a despeito da Bíblia ser a fonte por excelência da revelação de Deus, Deus não deixou nenhum povo em trevas absolutas. Uma das coisas que mais surpreende aos missionários quando eles chegavam em lugares que não havia nada de Bíblia, era aquele povo ali ter alguma coisa que remetia aos tempos da Bíblia. Você vai, por exemplo, ao povo Karen da antiga Birmânia. Quando os missionários chegaram lá, ficaram assustados, porque o povo Karen já tinha a tradição de uma vez por ano pegar 2 galinhas. Uma galinha eles matavam, a outra eles soltavam no mato. E era o dia do arrependimento. Isso para dar só um exemplo. Então Deus não deixou os povos em trevas absolutas. Deus soprou lá no meio dos romanos, olha, Balaão não era judeu e mesmo assim foi um profeta que acertou. Nabucodonosor estava na Babilônia e Deus deu um sonho profético para ele. Por que eu não posso acreditar que Deus não... Alguma pessoa sincera falou assim, os magos não estavam lá no Oriente, Deus falou assim, vai lá para a Judeia. Isso até para quebrar um pouquinho o orgulho do povo que se sente exclusivo demais. A vida espiritual fora da minha religião. Eu tenho que entender isso. Há pessoas que pensam que o céu concorda com os limites da religião dele. Entenderam o que eu quis dizer? Há pessoas que acham que o céu, os contornos do céu se coincidem com os limites da minha religião. Isso é heresia. A igreja de Deus tem que ser a igreja que eu participo. Mas a igreja de Deus é maior do que a minha igreja, porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora. E de alguns que não estão nem em igreja nenhuma. Mas são, sei lá, não sei se um ateu de repente, ele é um ateu por causa do meu mau testemunho. Eu sei que o meu papel não é ser juiz. Meu papel é ser, nem advogado, é ser testemunha de Deus. E pregar. E amar meu semelhante, mesmo que ele pense diferente de mim. Ficou claro isso para os irmãos? Vamos continuar aqui. Herodes, que era uma pessoa odiada, também pegou carona nessa ideia de que o Messias estava por surgir e tentou colocar para os judeus ele mesmo como sendo o Messias. Esse aqui é o Heródion, onde ele foi sepultado. Ele fez uma montanha artificial e a cortou no meio. Nas moedas de Herodes, você vê um capacete e um símbolo de quê? Uma estrela. Porque Herodes mesmo queria se fazer o Messias. E por isso que quando os magos chegaram, ele perguntou assim, peraí, só um montinho, foi lá no sacerdote, onde é que deveria nascer o Messias? Em Belém da Judeia. Olha, escuta, quanto tempo a estrela apareceu para vocês? Há 2 anos para cá. Então, vai lá, adora o menino, depois me fala onde é que ele está para eu ir adorá-lo. E quando os magos foram embora, ele foi mandar todo mundo, porque ele não queria um rival no seu trono. Além de Herodes, apareceu uma facção no deserto, os essênios, que estavam se preparando para o surgimento do Messias. E os essênios, muito provavelmente, escreveram os documentos chamados manuscritos do Mar Morto, que nós encontramos hoje, que trazem muitas informações a respeito do judaísmo daquela época. Bom, além disso, me chama a atenção que todas as vezes que Deus está para operar um milagre, ou uma questão profética, parece que os poderes das trevas veem os anjos de Deus movimentando de lá para cá, e eles também começam a montar. Por exemplo, foi na época do grande reavivamento na Europa e Estados Unidos que criaram as sociedades bíblicas. Muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia, as profecias e tudo mais, que surgiu a evolução das espécies, o comunismo, o marxismo, o ceticismo. Foi na mesma época. Na mesma época que Jesus surge, veio um monte de falsos messias. Interessante que você não vê falso messias no tempo de Moisés. Você não encontra relatos de falsos messias no tempo de Daniel, nem no tempo de Neemias, mas no primeiro século, um pouco antes do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo, um monte deles. Por exemplo, Judas, filho de Ezequias, Simão de Pereia, Simão Galileu, um profeta samaritano, Teutas, Menahem, Simão Bar-Giora, todos esses são citados como sendo homens que diziam, eu sou o Messias. O que eu levo a crer? Que as pessoas estavam esperando realmente um Messias. Ninguém candidata a vereador fora da época da eleição. Não é verdade?
Você fala assim, ó, gente, eu estou entrando como vereador agora, não faz sentido fazer isso num período em que ninguém está votando em vereador. Você só se candidata quando tem uma expectativa, uma eleição. Agora haverá vereadores para serem votados, então eu me candidato. Então agora é a época do Messias, por isso que aparece um monte de candidato. Agora veja o que Flávio Joséfo, que não era cristão, escreveu, também um historiador romano judeu do primeiro século. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio. Aquela parte, se é que na realidade posso chamar homem, não estava no original dele, pois era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas. Ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações de nossos chefes, o condenasse à cruz, aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que, passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então surgiram vários, mas ele também surgiu, o Cristo. Agora, Cristo começa o seu ministério público na região do norte, chamada Galileia. Interessante que mais cedo, Isaías também profetizou que Jesus iria pregar para as pessoas nessa região. Olha Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Isaías, isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Olha o que Isaías, olhando a Galileia, falou. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulum, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandecia-lhes a luz. Quando Isaías escreveu isso, aquele lugar já tinha a ideia de ser um lugar de conflito. E na época que Jesus surgiu, a região da Galileia era a região que tinha maior número de conflitos entre romanos e judeus. Era essa região do norte aqui, ó. E aqui Jesus começa a pregar a mensagem dele, como Messias. Calcula-se que haja mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento, e Jesus cumpriu todas elas, uma por uma. Por exemplo, em Zacarias 3, verso 8 diz: eis que eu trarei o meu servo, Semar, o renovo. O que é o renovo? Quando a Bíblia fala assim, o Messias surgirá como o renovo, a gente não tem muita noção do que é isso, né? Quer ver como é que é importante a questão de cultura, de local, de fonte, de língua, de geografia? Olha o que diz Zacarias: eis que eu trarei o meu servo, o meu renovo, Semar. O que é renovo? É isso aqui, ó. Estão vendo a oliveira? De dentro dela sai um renovo, que é uma oliveira nova. Esse aqui que é o renovo, o Tsemar. Então por isso que quando Deus falou assim, eis que eu trarei o meu renovo, perceberam agora como é que a imagem fica mais clara? O Messias é como se fosse o renovo de um povo que estava morto. E o povo de Israel estava praticamente morto. Agora vejam bem essa profecia do Salmo 118, versos 24 e 25. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faz-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós te bendizemos. Irmãos, deixa eu ver o horário aqui. Eu preciso mais uns 20 minutos para terminarmos aqui. Olha o que o Salmo profetizou. Isso foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Baruch atah Beshem Adonai. Da casa do Senhor te bendizemos. Essa expressão ali que eu quero chamar a atenção de vocês. Se eu falo com vocês assim, o doutor Jorge está aqui conosco. Hã? Jorge, seu irmão, o Roger. Se eu falo assim, olha, o doutor Roger vai vir até aqui nos visitar, e da igreja nós vamos saudá-lo. Se eu falo da igreja nós vamos saudá-lo, o que dá a entender para vocês? Que quando ele vier,
essa igreja vai estar de pé, reunida, e vai estar o prédio aqui, concordam comigo? Então presta atenção, quando o Messias viesse, o templo deveria estar de pé, porque a profecia diz, da casa do Senhor te bendizemos. Vamos esperar outra profecia. Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Virá ao seu templo o Senhor. A quem vós buscais? O mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então olha, quando o Senhor vier do templo, nós vamos bendizê-lo. E o Senhor virá ao seu templo. Então, pelas profecias do Antigo Testamento, o Messias tinha que vir numa época em que o templo de Israel ainda estivesse erguido. Elas, todas as nações mencionadas em Ageu 2, verso 7, virão ao desejado de todas as nações. Eu encherei esse templo com a glória do Messias. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, verso 9. Deixa eu explicar esse texto. Viram o que ele está falando? Que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Por que isso? O primeiro templo foi construído por Salomão. Ele era magnífico. Só que veio Nabucodonosor e o destruiu. Depois do cativeiro da Babilônia, os judeus construíram um segundo templo, que é o mencionado por Ageu. E as pessoas olhavam para o templo e falavam assim, puxa, aqueles mais velhos que tinham conhecido o anterior, falavam, puxa vida, esse templo aqui é tão pobrezinho perto do outro, é como se de repente essa igreja fosse derrubada por qualquer razão, e um novo pastor que venha, constrói uma igreja muito mais simples. Aí os mais antigos falam assim, puxa, a igreja do Belém, na época do pastor Fabiano, era uma igreja tão bonita, essa agora está tão simplesinha. Aí o profeta Naum fala assim, e o profeta Ageu, o profeta Naum, os dois, não fiquem tristes. A glória dessa casa vai ser maior do que a do outro. Por quê? Porque o desejado das nações virá até essa casa e encherá com sua glória. Então os judeus sabiam que na época do segundo templo viraria o Messias. Só que o problema, semana passada eu estava em Jerusalém. E toda vez que eu vou lá, tem o Monte das Oliveiras, eu fico olhando o lugar que era o templo e não tem templo lá mais. O que você vê? A mesquita de Al-Aqsa no canto e o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada ali, muçulmana. Não existe mais o templo foi destruído. E os judeus ficam lá, olhando, lamentando, quando desce para umas lamentações, lamentam que o Messias não veio. Será que não veio mesmo? O que aconteceu com a profecia? A profecia que os judeus tinham dizia que o Messias viria no segundo templo. Os povos romanos sabiam que o Messias viria naquela época do primeiro século. O que aconteceu então? Olha o que os próprios judeus disseram. Nossos rabinos ensinaram, isso está no Talmud. Durante os últimos 40 anos antes da destruição do templo, quando é que o templo foi destruído? No ano 70. 40 anos antes? 30. Jesus morreu no ano 31. Então, mais ou menos na época da morte de Jesus. Olha o que aconteceu. Nos últimos 40 anos antes da destruição do templo, porque o Senhor não veio para cima da mão direita, nem a cinta carmesim se tornou branca, nem a luz ocidental brilhou, e as portas do Hekel, do templo, se abriram por si mesmas. Esse contexto do Talmud diz que coisas estranhas começaram a aparecer no templo 40 anos antes. E que essa questão da cinta virar carmesim era um sinal que eles tinham que o cordeiro não era mais aceito como sacrifício a Deus. E a porta do templo amanhecia aberta sozinha. Precisavam de muitos homens para poder abrir aquela porta. Só para você ter noção, olha lá, ó. O portal oriental do interior da corte era de bronze e muito pesado. E tinha sido com dificuldade fechada por 20 homens. E repousava sobre uma base armada com ferro. E tinha parafusos apertados muito profundo no chão firme, que estava lá feito de uma pedra inteira. E ele foi visto ser aberto por sua própria vontade sobre a 6ª da noite. Então se declarou publicamente que este sinal pronunciava a desolação que estava chegando sobre eles. Interessante que a Bíblia não dá todos esses detalhes, mas a história judaica diz que depois que Cristo foi crucificado,
o templo começou a ter manifestações de judeus falavam alguma coisa errada aconteceu. E é interessante que quando você lê o próprio Talmud, ele fala o seguinte: maldito seja aquele que estuda as profecias de Daniel. Você deduz, você que está em casa, por que o Talmud amaldiçoaria as pessoas que estudam o livro de Daniel? Tem uma ideia? Chegou à conclusão? Diferente da que eles têm. Pelas contas de Daniel, o Messias deveria ter vindo no segundo templo. Mas como ele não veio, então tem alguma coisa errada. Maldito quem estuda Daniel. Ou eu posso trabalhar com outra hipótese. O Messias veio. Ele só não foi aceito e reconhecido. Mas ele veio. As 70 semanas de Daniel me dizem isso. Daniel teve uma profecia, um sonho. Depois você estuda com calma Daniel capítulo 9. Daniel teve uma visão, ele estava preocupado porque o cativeiro da Babilônia estava acabando. E o povo não estava preparado para voltar para a terra prometida. Então um anjo vem até o Daniel e fala assim: Daniel, fica tranquilo. Deus separou 70 semanas sobre o seu povo. 70 semanas dão quantos dias? 490 dias, né? 70 vezes 7. 490. Só que pela profecia bíblica, um dia equivale a um ano. Então se eu estou falando de 490 dias, eu estou falando de 490 anos. E Deus falou com Daniel assim: Daniel, 490 anos, ou 70 semanas, estão determinadas sobre o teu povo. É mesmo, Senhor? É. E o que vai acontecer durante esse período? Vamos ler aqui Daniel capítulo 9. Ezequiel, Daniel, abra sua Bíblia comigo, por favor. Você em casa também, abra a Bíblia conosco. Daniel capítulo 9, versículos 25 em diante. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Opa, aqui falou quando é que começam as 70 semanas. Desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando isso foi escrito, Jerusalém estava completamente destruída. Depois do cativeiro da Babilônia, saiu a ordem dos persas para restaurar e edificar Jerusalém. Quando foi isso? 457. Oi, o que aconteceu aqui? Ah, sim, ele botou o texto. Obrigado. 457 antes de Cristo. Vamos voltar para o texto lá. E obrigado por tê-lo colocado, não tinha visto. Convalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos voltar lá. Olha, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, até o ungido. Ungido em hebraico é Mashiach, Messias, Cristo. A palavra Cristo em grego é ungido. Em hebraico, Mashiach, Messias. Então, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém até o surgimento do Messias, haveria de passar 7 semanas, que são 49 anos, e mais 62 semanas, 434 anos, onde os muros e as circunvalações da cidade se reedificariam, mas em tempos angustiosos. Quando eu conto de 457 a.C., aquele período de 49 mais 434 anos, eu vou cair no ano 27. E sabe o que acontece justamente no ano 27? Jesus é batizado por João Batista e começa o ministério messiânico dele. Exatamente como disse a profecia. E vou mais. Depois, verso 26, depois das 62 semanas, volta aqui um pouquinho, volta um pouquinho. Depois das 62 semanas, o que iria acontecer? Depois das 62 semanas, será morto o ungido, o Messias. Será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. O que acontece depois que o Messias veio? Depois disso, será tirado o Messias. E depois virá o povo que destruirá a cidade e o santuário. O santuário não foi destruído? E Jerusalém até hoje só tem guerras e desolações. E brigas. Semana retrasada lá, quando estava lá, teve uma situação chata lá em Israel. Um israelense feriu 2 soldados. Perdão, um palestino feriu 2 soldados israelenses e eles mataram um camarada na frente de todo mundo ali. Isso é comum lá. Guerras, desolações estão guardadas sobre o povo.
Mas viram que o Messias veio na época. Mas deixa eu abrir um parênteses uma coisa ali. Essa profecia marcou quando ele começaria o ministério dele. Mas os magos que vieram do Oriente sabiam quando ele haveria de nascer. Como é assim? O Messias tinha duas funções. Ele era rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se ele era rei e sacerdote, como é que eu posso saber pela profecia dos 70 semanas quando o Messias deveria nascer? Entenderam a pergunta? Porque ela fala quando deveria começar o ministério. Mas em que sentido elas apontam o nascimento do Messias? Simples. Quem pode ler para mim Lucas capítulo 3, verso 23? E você em casa acompanhe com sua Bíblia também. Lucas capítulo 3, verso 23. Se alguém se sentir tocado nessa noite, pode ler para nós. Você se sentiu tocado? Sentiu tocado. Então leia para mim, por favor, Lucas capítulo 3, verso 23. 3, 23. Ok? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Ele era, como se dizia, filho de José, filho de Eli. Por que Lucas dá essa informação? Jesus tinha cerca de 30, não exatamente 30 anos, mas cerca de 30 anos. Por que essa informação é importante? Lembra que ele era sacerdote também? Vamos ler então agora vamos ler agora Números, capítulo... Volta lá por gentileza. Oi? Números 4, verso 3. Você pode ler para a gente, por gentileza? Números 4, verso 3. Lembra que o Messias era rei e... Não ouvi, rei e sacerdote. Da idade de 30 anos para cima até os 50 será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Com quantos anos então o sacerdote começava o ministério dele? 30. 30 anos. Por isso Jesus tinha que começar o ministério com 30 anos. Agora é fácil fazer a conta. Se ele tinha cerca de 30 anos quando ele começou o ministério dele, e ele começou o ministério no ano 27, então Jesus deve ter nascido mais ou menos por volta do ano 4, 3, talvez ano 4, porque Herodes morre no ano 4 antes de Cristo. Agora, mas Jesus nasceu antes de Cristo, é porque nós temos cerca de 5 ou 6 anos de erro na história, cometidos por Cirilo de Jerusalém. Ele cometeu, Dionísio Exíguo. Dionísio Exíguo cometeu um erro ao calcular o nascimento de Cristo, e ele cometeu um erro de 5 anos mais ou menos, ou seja, hoje nós não estamos no ano 2016, nós podemos estar no ano 2020, 2021. Mas fiquem tranquilos que isso não atrapalha nada das profecias estudadas até agora, porque é apenas uma questão de correr a régua. A quantidade de anos é a mesma, tá bom? É só uma questão de erro. Nós não estamos exatamente 2016 anos depois de Cristo. Estamos um pouquinho mais do que isso. É só isso, não precisa se preocupar. Mas a profecia marcava, então, o período que ele deveria nascer. Então, eles sabiam que o Messias estava para nascer naquele tempo. Agora, para terminar a minha fala aqui, eu só queria tirar um mito que muita gente comete. Em que época Jesus deve ter nascido? Embora eu não possa precisar o ano, eu falei com vocês, aproximadamente 5 anos antes de Cristo, 4, 5 anos antes de Cristo, não é isso? Para dar os 30 anos lá. Mas não era dezembro, nem no 25 de dezembro. Qual era mais ou menos a época que Jesus nasceu? Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 6 a 8. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E ela, Maria, deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Os pastores estavam nas colinas guardando rebanhos. Será que seria dezembro? Creio que não. Por quê? O mês de dezembro, no hemisfério norte, em Israel, é inverno. Ele equivale ao mês de Kislev, que é o 9º mês do calendário judaico. O nosso é o 12º, deles é o 9º. E o mês de Kislev, que equivale ao nosso mês de dezembro, é um mês de chuva e frio. Não é a época em que os pastores estariam com o rebanho deles do lado de fora. Olha aqui o que diz, por exemplo, Zacarias 7, verso 1.
Aconteceu, pois, no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês em Kislev, ou Kisleu que está ali. Kislev era o nosso mês de dezembro. A Bíblia confirma que havia chuvas nesse mês? Sim. Esdras 10, verso 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês. Todo o povo se sentou na praça da casa do Senhor, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Mais um texto. A Bíblia confirma que fazia frio nessa época? Sim. Jeremias 36, 22. Estava então o rei assentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. Então dezembro não pode, tá vendo? Dezembro é descrito como um mês de frio e chuvas pesadas. Então os pastores não iam estar com as ovelhas dele no meio da chuva e do frio pesado. Não faz sentido. Qual seria a época aproximadamente que Jesus nasceu? Olha o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5, quando fala do nascimento de João Batista. Nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. O que quer dizer isso do turno de Abias? Vamos a 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. 1 Crônicas 24, verso 10. Aqui fala que os filhos de Arão foram todos separados por Davi em turnos. Eram 24 turnos de 15 dias cada um. Tá certo? 24 turnos de 15 dias cada um. E o 7º ficava para Acós e o 8º turno para Abias. Então vamos voltar no meu texto lá. Se o 8º turno era para Abias e havia 24, então vamos contar aqui, ó. Um turno, 2, qual que era o de Abias mesmo? 8º. O ano começava aqui em Nissan, ó, que é mais ou menos nosso mês de março, abril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, mês de Tamuz, que equivale a junho, julho. Aqui era o período em que Zacarias estava no templo. Ficou claro para vocês? Porque fala que ele trabalhava no templo no turno de Abias. Se era um turno a cada 15 dias, e Abias dá no mês de Tamuz, então Zacarias estava mais ou menos trabalhando aqui. E aí veio a promessa e Isabel concebeu. Abel concebeu, logo depois daquilo deu a luz ao menino. Quantos meses a mulher fica grávida? 9. Então aqui, olha, Isabel concebe aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui deveria nascer João Batista. Porém, Lucas capítulo 26, capítulo 1, verso 26, diz que quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Maria vem visitá-la, porque Maria também acabou de saber que estava grávida. Então, se Maria estava grávida no 6º mês de Isabel, é só contar daqui para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus nasceu mais ou menos por aqui, que seria o mês de outubro, novembro. Tá certo? Jesus nasceu mais ou menos no mês de outubro. Choquei agora, né? Vamos dar o Natal de todo mundo. É pecado, então, Rodrigo, a gente celebrar o Natal? Vejam bem, eu não creio que seja pelo seguinte motivo. Quando Deus dá uma ordem na Bíblia, vamos supor que Deus falasse assim: beba suco de laranja, e eu em teimosia troco o suco de laranja por suco de manga, eu estou afrontando o mandamento do Senhor. Deus mandou uma coisa, eu estou fazendo outra. Mas quando Deus não diz nada e eu resolvo tomar um suco, tem algum problema nisso? A legislação diz assim: é proibido parar o carro na faixa amarela. Então, se eu parar ali, eu estou transgredindo a legislação. Mas se a legislação não fala nada de parar carro, onde eu parar, não estou infringindo lei nenhuma. Não há nada na Bíblia que fale assim: celebre o dia do nascimento do Filho de Deus. Nem nada que diz: não celebre o nascimento do Filho de Deus. Não há nada nem mandando,
nem impedindo. Então, diferente de outras questões bíblicas, eu não estou aí contrariando o mandamento do Senhor. Ah, Rodrigo, tudo bem, então, mas por que já não faz em outubro? O mundo inteiro está fazendo em dezembro, vamos aproveitar essa data para o evangelismo. Mas você não está esquecendo de mencionar uma coisa, o Natal tem uma origem pagã. Nascimento de Tamuz. Realmente, o Natal tem origem pagã. Só que se eu excluir tudo da minha vida que tem origem pagã, eu começo a ter um problema com o meu próprio nome. Porque Rodrigo vem dos germânicos, Rodericum, Senhor da Glória, que era bem pagão. O nome dos meses do ano também completamente pagão. Janeiro e Anuários era o Deus que olha para o futuro e para o passado. Fevereiro, Februários, era o Deus dos infernos. Júlio é em homenagem a Júlio César. Augusto em homenagem a Augusto, pagão, que eram imperadores que foram divinizados. Então você não pode usar os meses do ano. Você também não pode celebrar aniversário, porque aniversário também tem origem pagã. Quando alguém espirra, você não pode falar saúde, porque isso também tem origem pagã. Os pagãos pensavam que a alma saía pela boca, então você fala saúde para a alma voltar. Sabiam disso? Os dias de meia-noite a meia-noite também tem origem pagã. Então, a maioria dos nomes aqui, eu posso achar origem pagão, em muitos desses nomes. Então, nós não podemos evitar tudo que tem origem pagã, senão a gente não vive. Vira um fanatismo. Eu tenho que ter claro aquilo que está indo contra o que a palavra de Deus tem. Agora, o que é melhor? Eu falar, não celebro o Natal, é coisa do diabo, ou eu aproveitar que é uma das poucas épocas do ano em que nesse materialismo todo, apesar de Peru e tudo, né, o pessoal ainda volta um pouquinho para as coisas de Deus, e eu posso lembrá-los que existe um Salvador. Eu acho que o melhor então, ao invés de ficar discutindo se deve ou não deve celebrar o Natal, é celebrar de uma maneira como nós deveríamos se soubéssemos o dia exato do nascimento de Cristo. Acho que isso é mais bonito do que falar, não vou fazer nada. Ao invés de ficar colocando na internet aí, não celebra o Natal, isso é pagão, é celebrar dando pão para quem não tem uma família para ter uma ceia. Acho que isso é mais cristão do que ficar na internet gritando e falando e não fazendo nada. Porque tudo que eu apresentei para vocês aqui são indícios, um estudo bíblico de que o Messias veio. E ele veio tanto que mesmo Israel não o reconhecendo, Deus tirou o templo deles para que testemunhassem na marra que ele veio. Tanto é que, você já notou que mesmo não reconhecendo o Messias, eles não celebram mais sacrifício? Por que o judeu não celebra mais sacrifício? Porque não tem o templo. Só pode fazer no templo. Sem o templo não tem sacrifício. E Daniel falou que quando o Messias viesse, o sacrifício diário ia ser tirado. Está aí a prova de que ele veio. E se a profecia acertou em relação ao passado, acertará em relação ao futuro. Por isso que quando eu falo, eu creio na volta de Jesus, eu não estou com devaneio. É porque esse empresário que me deu um cheque, tem muito dinheiro para saber que esse cheque vai ser descontado. Por isso que eu sei que a dívida está paga. Nunca eu não vi o dinheiro, mas eu vi a assinatura dele. Entenderam a comparação? Agora, como dizia Santo Agostinho, de nada adianta ele ter nascido 1000 vezes em Belém, se ele não nascer todos os dias em nosso coração. E mais uma vez, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. E a plenitude do tempo virá novamente. E aquele mesmo menino que nasceu em Belém voltará com poder e grande glória para nos resgatar. Você que está aqui, você que está em casa, viu como é gostoso estudar a palavra de Deus? Hoje eu fiz um estudo mesmo, não foi nenhum sermão. Foi um estudo, para vocês verem quanta coisa rica nós podemos tirar da palavra de Deus. Vale a pena, estude a Bíblia em casa, estude as profecias. Depois você caça Pokémon. Vamos primeiro buscar a palavra de Deus. Não caça Pokémon não, busque o Senhor enquanto o pode achar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, uma boa noite. Viu?